gente, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos com Alicia França, Maite Gonçalves, Carol Rossi, Mariana Souza, Eide Souza, Letícia Bezerra, que irão apresentar o podcast comigo, Lara Carvalho. O tema discutido de hoje será como tornar o Brasil um Estado democrático de direito mais efetivo. Primeiro, a gente precisa contextualizar, no nosso tema. O que é um Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é um Estado fundamentado na soberania popular, ou seja, voltado para o povo. Tendo os direitos humanos como base de valores, há eleições em que os cidadãos votam para eleger o chefe de Estado, e esse deve se submeter à Constituição e governar em prol da humanidade. As leis devem ser criadas e efetivadas para promover a justiça social e a população deve possuir constante participação na política. O poder político deve ser dividido, e no Brasil essa divisão é em três: legislativo, que negocia e discute as leis, e também fiscaliza o executivo, que implementa essas leis e as administra. Por fim, nós temos o judiciário, que garante o funcionamento dessas leis. Para debater sobre isso, desmembramos o conceito de Estado em 4 partes: Estado democrático, Estado social e Estado ambiental. Bom, eu, Maite Gonçalves e Alicia França, iremos falar um pouco sobre o Estado democrático de direito. É bom ressaltar que no Estado democrático de direito, o princípio da igualdade ele é fundamental, significando que não deve haver discriminação ou tratamento desigual entre pessoas ou grupos específicos. A noção do Estado de Direito e o de Estado constitucional é essencial para garantir que todos os indivíduos eles sejam tratados com justiça e equidade. Esse compromisso com a igualdade ele é assegurado principalmente pela Constituição, que atua como uma espinha dorsal da organização estrutural do Estado. A Constituição ela desempenha um papel crucial ao estabelecer as normas e diretrizes que regem tanto os aspectos internos quanto os externos do Estado. Ela é projetada, basicamente, para promover a pluralidade, assegurar a diversidade e fomentar o desenvolvimento social e econômico da nação. Além de definir os princípios fundamentais da governança, a Constituição busca proteger os direitos e liberdades dos cidadãos, garantindo assim que cada indivíduo tenha acesso aos mesmos direitos e oportunidades. No caso do Brasil, a Constituição vigente é a Constituição Federal de 1988, reconhecida como uma das mais abrangentes e detalhadas do mundo. Esse documento não apenas estabelece as bases para o funcionamento dos 3 poderes, como citado por Lara, o Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também detalha a atuação dos diversos órgãos públicos. A Constituição de 88 é notável por seu compromisso com os direitos humanos e sociais, abrangendo uma ampla gama de direitos básicos do cidadão, como direito à educação, saúde, trabalho, moradia e seguridade social. Bom, mas a Constituição, ela foi um marco importante na história brasileira, pois foi elaborada após um período de um regime militar e simboliza a transição para a nossa democracia atual. Ela refletiu o desejo do povo brasileiro por uma sociedade mais justa e democrática, incorporando diversos mecanismos de defesa e controle e fiscalização que visavam assegurar a transparência e a responsabilidade dos governantes e das instituições públicas. Estes mecanismos são essenciais para prevenir abusos de poder e corrupção, promovendo um governo mais eficiente e justo. Além dos direitos individuais e sociais, a Constituição de 88 também inclui disposições importantes sobre a preservação do meio ambiente, a proteção de povos indígenas e a promoção de igualdade de gênero e racial. Ela reconhece a importância da participação popular no processo democrático, permitindo que os cidadãos influenciem diretamente as decisões políticas por meio de instrumentos como plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Em suma, a Constituição é o pilar que sustenta o Estado Democrático de Direito no Brasil, garantindo que todos os cidadãos sejam tratados de forma justa e igualitária. Ela promove a justiça social e o desempenho sustentável, assegurando que os princípios democráticos sejam respeitados e que os direitos fundamentais dos indivíduos sejam protegidos. A Constituição, ela abrange e detalha um documento vital para a manutenção da democracia e proteção dos direitos humanos no Brasil. Mas, Alicia, para resumir, qual a importância da Constituição de 88 para o Brasil? Bom, Lara, a Constituição é o pilar do Estado. É crucial para o Brasil porque estabelece os fundamentos de um Estado democrático de direito. Ela garante direitos fundamentais, separando poderes e mecanismos de participação popular e promovendo, assim, a justiça e a igualdade e o desenvolvimento sustentável. Eu também estou com uma dúvida. E quais são esses tais direitos fundamentais que a Constituição garante?
Elas são muitas, mas, em suma, elas asseguram a ampla gama de direitos ao cidadão brasileiro, incluindo a liberdade de expressão, direitos sociais, como a educação e a saúde, direito à propriedade, à vida, à igualdade perante a lei e outros direitos que são individuais ou coletivos. Tá, isso atribuiu como para a justiça social no Brasil? Atribuiu promovendo a justiça ao estabelecer políticas públicas que visavam reduzir as desigualdades sociais e econômicas, e aí garantiria o direito de saúde, educação e moradia e trabalho digno para todos os brasileiros. Agora eu, Mariana Souza, vou falar sobre o Estado Democrático. O conceito de Estado Democrático vai muito além de simplesmente realizar eleições periódicas. Em essência, trata-se de um sistema de governo onde o poder é exercido pelo povo, diretamente ou através de representantes eleitos. Isso significa que os cidadãos têm o direito e o dever de participar ativamente na tomada de decisões que afetam suas vidas. Um dos pilares do Estado Democrático é a garantia dos direitos humanos. Em uma verdadeira democracia, a liberdade de expressão, o direito à justiça e a igualdade perante a lei são assegurados para todos. Além disso, um sistema judiciário independente e uma imprensa livre são essenciais para fiscalizar o governo e garantir que ele atue de acordo com a vontade do povo. Outro aspecto crucial é a participação popular. Em um Estado democrático, os cidadãos não só votam, mas também se engajam em movimentos sociais, participam de debates públicos e podem se organizar em partidos políticos e ONGs. Essa participação ativa é fundamental para manter a democracia viva e dinâmica. No entanto, é importante reconhecer que a democracia enfrenta desafios constantes. A corrupção, a desigualdade social e a desinformação são alguns dos obstáculos que podem enfraquecer o sistema democrático. Por isso, é essencial que cada um de nós esteja vigilante e comprometido com a defesa dos valores democráticos. Em resumo, um Estado democrático é aquele que respeita e promove a participação cidadã, garante os direitos fundamentais e trabalha continuamente para superar os desafios que surgem. É um sistema que exige nosso engajamento e responsabilidade, pois só assim podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Mariana, eu tenho uma pergunta. Você citou alguns dos valores democráticos e alguns dos desafios dele, como a corrupção, a desigualdade social e a desinformação. Como nós, enquanto cidadãos, poderemos contribuir para a defesa desses valores democráticos? Então, para defender os valores democráticos e enfrentar desafios como corrupção, desigualdade e desinformação, é essencial educar-se sobre o sistema democrático, participar ativamente da política, exigir transparência e fiscalizar o uso de recursos públicos, envolver-se em ações comunitárias para reduzir a desigualdade social, apoiar instituições democráticas e engajar-se civicamente também são fundamentais. Promover ética e integridade de todas as esferas da vida contribui para uma cultura de honestidade e responsabilidade. Essas ações coletivas fortalecem a democracia e promovem uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, agora eu, Letícia e Eide, a gente vai falar um pouco sobre o Estado Social. Sendo o Estado democrático de direito focado na sociedade, assim como as meninas falaram, é necessário ter o Estado Social, e ele tem foco em intervir na ordem social e econômica em prol das minorias, para diminuir a desigualdade crescente. Também é função do Estado Social a execução das empresas estatais, manuseio e investimento do capital estrangeiro, serviços públicos e cultura. Ou seja, o Estado de Direito Social tem como objetivo uma hegemonia da economia, do social e da cultura. No Brasil, a manutenção de um Estado Social envolve o uso de capital público em diversas áreas para garantir os serviços e direitos fundamentais à população. Alguns dos principais usos são a educação, por exemplo, com o Fundo de Financiamento Estudantil, que ajuda na entrada na universidade, além de outros investimentos na infraestrutura escolar e também em projetos de alimentação nas escolas. A gente também tem a saúde, com o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que abrange hospitais, postos de saúde, medicamentos e outros para a população na saúde pública. A gente também tem a segurança social, que é o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios sociais, que são todos administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Temos também a assistência social, que é o programa de transferência de renda, como Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, que visa reduzir a pobreza e a desigualdade social. A gente tem foco também na infraestrutura, que são os investimentos em transportes de ônibus, de saneamento básico, energia e habitação que melhoram a qualidade de vida e fomentam o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Temos também cultura e lazer, que não pode faltar,
Eles têm apoio em atividades culturais, esportivas e de lazer, que contribuem para o bem-estar social e desenvolvimento humano. E, por último, temos o emprego, que há também programas de incentivo ao emprego, qualificação profissional e apoio de micro e pequenas empresas, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas, o SEBRAE. E também temos alguns incentivos acadêmicos de qualificação profissional que o governo dá. Você estuda e o governo te dá um certificado, totalmente gratuito. Esses investimentos são financiados por meio de arrecadação de impostos, contribuições e outras fontes das receitas públicas. A gestão eficiente e o transporte desses recursos é essencial para garantir a sustentabilidade e a eficácia das políticas sociais no Brasil. Tá, mas como o Estado Social foi fortalecido no Brasil? Você poderia dar exemplos? Duas experiências significativas no mesmo sentido ocorreram no Brasil. Uma no governo Fernando Henrique, com o SUS, e outra no governo Lula, com o Bolsa Família. Quando começou o primeiro governo de FHC, em 1995, o Sistema Único de Saúde, o grande sistema que implementava a determinação da Constituição de 1988 de garantir direito universal aos serviços de saúde, estava em crise. Não se havia ainda logrado estabelecer um sistema de financiamento para o SUS, e os hospitais envolvidos ofereciam serviços eficientes e se envolviam com frequência em denúncias de corrupção. A norma que regulava os serviços, a Norma Operacional Básica de 93, não dava conta do problema. Entretanto, a partir do final de 1996, começou uma grande reforma gerencial do SUS, com base na NOB 96, ao mesmo tempo que se definiam fontes de financiamento para os serviços. Hoje, o SUS é um sistema universal de saúde que atende a um direito básico da cidadania, com qualidade razoavelmente boa e custo muito baixo, menos de R$ 2 por habitante e dia. O segredo está, de um lado, na grande mobilização que ocorreu para a definição e implantação do SUS e no controle social exercido pelos cidadãos em sua decorrência, e, de outro, na forma de administração gerencial, distinguindo a oferta da procura de serviços e dando aos municípios um papel muito maior em contratar os hospitais que prestam os serviços. Fenômeno semelhante ocorreu com Bolsa Família no governo Lula. Inicialmente, a ideia era distribuir cestas básicas em um programa denominado Fome Zero. Entretanto, logo se verificou que esse programa estava mal formulado e mal administrado. Optou-se então por unificar e administrar gerencialmente as diversas bolsas em dinheiro e espécie que existiam até então, dar a todas o nome de Bolsa Família e aumentar consideravelmente sua abrangência. O resultado foi positivo, enquanto o programa Fome Zero havia sido objeto de críticas permanentes, o Bolsa Família revelou-se efetivo em atender a um custo baixo os realmente pobres. Existe, sem dúvida, a crítica de que esse programa não estimula o trabalho e é focado ao invés de universal. É indiscutível, porém, que os recursos públicos estão sendo usados de modo eficiente e atendem de forma efetiva as famílias socialmente excluídas. A reforma gerencial se torna um marco do esforço da reconstrução do Estado brasileiro, com o objetivo de garantir a eficácia das políticas sociais citadas. A reforma gerencial do Estado de 1995 ficará como um marco do esforço de reconstrução do Estado brasileiro, como uma mudança decisiva para viabilizar como um Estado social voltado para a garantia dos direitos sociais dos cidadãos e para habilitá-lo a competir em um mundo global em que os Estados nacionais se tornaram mais estratégicos do que antes, embora tenham se tornado também mais independentes. No Brasil, a reforma gerencial de 95 foi uma resposta aos desafios apresentados pela transformação do Estado brasileiro em Estado social, depois da transição democrática de 85. A transição democrática que ocorreu no Brasil foi fruto de um grande pacto político democrático popular. Nesse grande acordo informal, formaram-se dois consensos, que o Estado deveria voltar a garantir os direitos políticos e se tornar democrático, e que esse Estado deveria promover uma melhor distribuição de renda, porque a sociedade brasileira era uma sociedade injusta, marcada por excessiva desigualdade. Para tornar o Estado brasileiro um Estado social, era preciso aumentar substancialmente a despesa pública social. O emprego de técnicas gerenciais na administração do Bolsa Família e na reforma da Previdência, assim como a exigência do Ministério da Educação para que as universidades federais que adotarem o programa de reestruturação e expansão das atividades, o REUNE, elaborem planos estratégicos. São duas demonstrações desse fato.
A decisão do governo federal de levar adiante as fundações estatais e de transformar os hospitais universitários federais em empresas foi uma forma de implementar a ideia das organizações sociais, alterando um pouco sua definição jurídica. É mais uma indicação clara nesse sentido. Afinal, muitos governos municipais e federais controlados pelo PT criaram organizações sociais e, mais do que isso, adotaram uma estratégia de gestão gerencial, como demonstrou Leandro Fontoura, 2015, em uma pesquisa realizada com municípios governados por esse partido. O Estado Social é a forma mais eficiente de reduzir a desigualdade e aumentar a segurança dos cidadãos e de suas famílias. Substituir os grandes serviços de consumo coletivo por aumento de salários e provisão privada desses serviços seria algo muito caro, e por isso os cidadãos exigem e as elites econômicas e políticas acabam por aceitar que o Estado construa grandes sistemas de previdência social, educação e saúde pública. Ora, esses serviços que passam a corresponder a uma porcentagem importante do PIB precisam ser administrados de forma eficiente para que custem o menos possível para um nível elevado de abrangência e qualidade dos serviços. Com esse objetivo, a reforma gerencial torna os gerentes dos serviços responsáveis por resultados, ao invés de obrigados a seguir regulamentos rígidos, premia os servidores por bons resultados e os pune pelos maus, realiza serviços que envolvam poder de Estado por meio de agências executivas e reguladoras, e o que é mais importante, mantém gratuitos os grandes serviços de consumo coletivo, mas transfere sua oferta para organizações sociais, ou seja, para provedores públicos não estatais que recebem recursos do Estado e são controlados por meio de contratos de gestão. Através das 4 características, principalmente da última, o poder público garante os direitos sociais, mas transfere sua provisão ou oferta para as organizações quase estatais, que são as organizações sociais. Quais são os meios para melhorar o Estado Social? O número de benefícios e concessões aos mais ricos do Brasil é muito grande. Sendo assim, uma característica da história das políticas sociais brasileiras é a expansão por inclusão, não por redistribuição. Isso precisa ser melhor explicado. As políticas foram inicialmente desenhadas para beneficiar elites e, com o tempo, se incluiu as massas. São poucas políticas que, desde a sua concepção, foram destinadas aos mais pobres. Isso aconteceu com a saúde, educação e previdência. Portanto, essas políticas precisam ser melhor efetuadas para um desenvolvimento econômico com ordem social justa, promovendo uma atenção especial também aos princípios e direitos fundamentais sociais individuais, previstos constitucionalmente ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, princípio este estruturalmente do Estado de Direito Democrático e Social. Muito obrigada pela sua contribuição, Eide. Bom, agora eu vou falar sobre o Estado ambiental. A relação entre a efetividade do Estado democrático de direito e a questão ambiental é extremamente relevante. No contexto atual, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são pilares essenciais para garantir não só a qualidade de vida das presentes e futuras gerações, mas também para assegurar a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos. Abordar como as políticas públicas ambientais estão relacionadas com a garantia da democracia, da justiça social e da participação da sociedade na proteção do meio ambiente pode trazer reflexões importantes. Além disso, discutir como a efetividade do Estado democrático de direito impacta diretamente na preservação dos recursos naturais e na promoção de desenvolvimento sustentável e equilibrado seria muito enriquecedor. Bom, para tornar o Brasil um Estado democrático de direito mais efetivo, é essencial fortalecer as instituições democráticas, promover a transparência e combater a corrupção, investir em educação para a cidadania, garantir o respeito aos direitos humanos e incentivar a participação popular na tomada de decisões políticas. Essas medidas são fundamentais para consolidar a democracia e fortalecer o Estado de Direito no país. Então, gente, esse foi o final do nosso podcast. Nós podemos concluir que essa é a forma de tornar o Brasil um Estado democrático de direito mais efetivo. Desse jeito, a justiça finalmente será feita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um trabalho apresentado para a matéria de Teoria do Estado e Democracia, lecionada pelo professor Matheus Pinheiro para a Faculdade de Relações Internacionais da Unijorge. Muito obrigada pela atenção, por ficarem até o final. Muito obrigada pelas meninas. E é isso. Um beijo.